Então, vamos lá, dando continuidade na página 61 de português. Agora leio um conto popular chamado O Bicho Folharal. O Bicho Folharal. Cansada de ser enganada pela raposa e de não poder segurá-la, a onça resolveu atraí-la à sua forna. Fez para esse efeito correr a notícia de que tinha morrido e deitou-se no meio de sua caverna, fingindo-se de morta. Todos os bichos contentes vieram olhar o seu corpo. A raposa também veio, mas meio desconfiada, ficou olhando de longe e por trás dos outros animais gritou: minha avó, quando morreu, espirrou 3 vezes. Espirrar é o sinal do verdadeiro de morte. A onça, para mostrar que estava morta de verdade, espirrou 3 vezes. A raposa fugiu às gargalhadas. Furiosa, a onça resolveu apanhá-la ao beber água. Havia seca no sertão e somente uma cacimba ao pé de uma serra tinha ainda um pouco de água. Todos os animais selvagens eram obrigados a beber ali. A onça ficou à espera da adversária junto da cacimba dia e noite. Nunca a raposa sentia tanta sede. Ao fim dos 3 dias, já não aguentava mais. Resolveu ir beber, usando de uma astúcia qualquer. Achou um cortiço de abelhas, furou e com o mel que ele escorreu, untou todo o seu corpo. Depois, espojou-se um monte de folhas secas que se pregaram aos seus pelos, né, e cobriram-na toda. Imediatamente foi a cacimba. A onça olhou bem e perguntou: que bicho és tu? Eu não conheço, que eu nunca te vi aqui. Sou bicho folharal, respondeu a raposa. Podes beber. Depois a rampa do bebedouro meteu-se na água, bebendo-a com delícia, e a onça lá de cima, desconfiada, vendo-a beber demais, como quem trazia uma sede de vários dias, dizia: quanto bebes, hein, folharal? Mas a água amoleceu o mel e as folhas foram caindo as porções. Quando já havia bebido o suficiente e a última folha caíra, a onça reconhecera a inimiga esperta e pulara ferozmente sobre ela, mas a raposa conseguiu fugir, né? História de Gustavo Barroso. Bom, no glossário, dentro do texto, nós temos furna, que quer dizer gruta, caverna, cacimba, que quer dizer poço de água, untar, quer dizer aplicar qualquer substância em algo, em qualquer ou em si mesmo, e espojar-se, revirar-se no chão. Então, depois que ela se lambuzou toda de mel, né, ela fez tipo uma cola, né? Jogou-se em cima de uma porção de folhas, né? Ela espojou-se. Bom, continuando aí na página 62, para tentar capturar a raposa, como que a onça atraiu para a sua caverna? Ela fingiu-se de morta, deitando-se no meio da sua caverna, né? Leia esse trecho. As onças sempre caçam em duplas, em grupos de 3, ou em grupos de 3, seguindo uma tática silenciosa. Elas se aproximam da presa, utilizando arbustos e plantas como esconderijo. Parte do grupo fica escondida, esperando para dar o bote, enquanto a outra espanta os animais em direção da emboscada. Bom, de acordo com o primeiro parágrafo do texto, o bicho folharal, por que a onça tentou capturar a raposa de uma maneira diferente da descrita do texto acima, né? Por quê? Né? Onde a onça tentou capturar a raposa pela segunda vez? Bom, a primeira, por que será que ela tentou fazer isso dessa forma diferente, né? É livro de história, né, gente? É um conto, né? E a terceira, em uma cacimba ao pé de uma serra, onde todos os animais selvagens eram obrigados a beber a água, né?
Bom, circule o que a raposa utilizou para se disfarçar e conseguir escapar da onça. Escapar da onça. Olha, eu já circulei. Foi a folha, olha, o folharal e o mel. Tá vendo? A quinta, a raposa geralmente ela é caracterizada nos contos como um animal muito esperto, astuto, que sempre tenta se dar bem. E a onça? Como que você caracteriza nessa história? Bom, eu caracterizava ela nessa história como um animal feroz, cauteloso, né? E ele não aceita ser liderado, tá? Discuto com um colega que outra solução a raposa poderia ter encontrado para conseguir beber água. De que outra forma ela poderia conseguir beber água ali, tá? Vamos lá, na página 63. Bom, conto popular. Os contos são textos que apresentam histórias e podem ser chamados de narrativos. Um texto narrativo apresenta personagens que atuam em um tempo e em um lugar. Que organiza e conta a história é o narrador. Os contos populares eles são transmitidos oralmente de geração para outra. Mas há escritores que fazem registros escritos de muitas dessas histórias, né? Então, eles contam oralmente, mas tem escritores que gostam, né, que colocam no papel. Quais são os personagens principais do conto Bicho Folharal? A onça e a raposa, né? Encontra no diagrama esses elementos do texto que indicam lugares onde a história acontece. Olha, caverna, cacimba, serra, sertão e folha. Eu aqui, ó, rapidinho já achei para vocês. Olha, serra, caverna, sertão, cacimba e folha. 3. Releia esse trecho. Furiosa, a onça resolveu apanhá-la ao beber água. Havia seca no sertão e somente uma cacimba ao pé de uma serra. Tinha ainda um pouco de água. Onde se passa toda a história desse texto narrativo? No sertão, né? Porque já está aí, ó, falando, olha, da escassez da água, né? Que havia pouca água, tá? Virando aí a página 64, palavras que representam nomes. Todos os bichos contentes vieram olhar o seu corpo. A raposa também veio, mas meio que desconfiada, ela ficou olhando de longe. Ela aí está se referindo à raposa. E por trás de outros animais gritou: olha, minha avó, quando morreu, ela espirrou 3 vezes. Espirrar é sinal de verdadeiro de morte, né? Sinal verdadeiro de morte. Ué, se a pessoa tá, o bicho tá morto, como é que vai espirrar 3 vezes? Ela foi muito da esperta, né? E a onça, coitada, caiu no conto dela. O trecho anterior foi reescrito em um destaque a uma palavra que retoma o substantivo raposo, mas sem repeti-lo. Trata-se do pronome ela. Então, no lugar aqui, ó, do raposa, substantivo, eu coloquei aqui o pronome ela. Os pronomes pessoais, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, são palavras que representam nomes e são empregados para tratar das pessoas de um discurso. Releia esses 2 parágrafos reescritos a partir do conto popular O Bicho Folharal. Olha quantas vezes nós vamos falar a palavra raposa e onça. Cansada de ser enganada pela raposa e de não poder segurá-la, a onça resolveu atrair a raposa à sua furna. A onça fez para esse efeito correr a notícia de que tinha morrido e deitou-se no meio de sua caverna. A onça se fingiu de morta. Todos os bichos contentes vieram olhar o corpo da onça. A raposa também veio, mas meio desconfiada,
A raposa ficou olhando de longe. Nossa, fica até um texto meio que cansativo, você está repetindo as mesmas palavras, né? Nos parágrafos reescritos, circulam as palavras raposa e onça. Quantas vezes nós temos a palavra raposa? 4. Olha só, 4 vezes repetindo. E quantas vezes a onça? 4 também, tá? Segunda questão. Em sua opinião, um texto com muitas palavras repetidas fica mais ou menos agradável para ler? Eu não acho. Para mim fica cansativo, né? Substitui termos já usados em um texto por palavras de sentido semelhante. Pronomes, por exemplo, em um lugar de nomes de personagem. Torna a leitura mais agradável e facilita, assim, a compreensão. É uma forma de deixar o texto mais coeso. Vamos lá para a página 65. Os trechos a seguir contêm informações sobre outros personagens de contos de folclore brasileiro. Reescreva substituindo as palavras em destaques por pronomes. Então, na letrinha A, está assim. A gralha tinha inveja do pavão. A gralha queria ter apenas coloridas como o pavão. Então, vocês viram que a segunda frase está repetindo gralha e pavão. Vamos transformá-la colocando pronomes? A gralha tinha inveja do pavão. Ela queria ter penas coloridas como ele. Américo Pisca-Pisca, na letra B, tinha o hábito de colocar defeito em todas as coisas. O mundo para Américo Pisca-Pisca estava errado. Vamos ver como é que ficou o pronome aí? Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de colocar defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava errado. Olha, no lugar do ele, no lugar do Américo Pisca-Pisca, ficou o pronome ele. A rã e o boi tomavam sol à beira de um brejo. A rã e o boi resolveram beber água para ver quem ficava maior. Vamos lá ver como que ficou a frase? A rã e o boi tomavam sol à beira de um brejo. Eles resolveram beber água para ver quem ficava maior. A galinha e o galo fugiam da raposa. A galinha e o galo subiram na árvore porque assim a raposa não poderia alcançá-los. Vamos ver como é que fica na letra D? A galinha e o galo fugiam da raposa. Eles, a galinha e o galo, no caso, subiram na árvore, porque assim ela, no caso a raposa, não poderia alcançá-los. Observe algumas formas de pronomes pessoais. Eu, me, comigo. Ele, ela, ser, se, consigo. Nós, nos, conosco, tá? E nós vamos completar aqui essas palavras com esses pronomes do quadro acima, tá? Na letra A, na quarta questão, você gostaria de ouvir um conto comigo ou conosco, né? Onde há mais de uma pessoa. A aluna está levando um livro consigo, tá? Você trouxe o material para eu estudar? Não ficaria legal. Você trouxe um material para mim estudar? Não, a gente não fala assim, né? Empresta-me esse livro para eu ler a quarta capa, tá?